Misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Considerando que Mateus foi o escritor do evangelho que leva o seu nome, ele trouxe um testemunho pessoal do chamado de Jesus. Podemos até interpretar como uma ordem que lhe foi dada, muito mais do que um convite, e da resposta imediata de Mateus para ser um discípulo, seguidor de Cristo. Ele deixou tudo. Os evangelhos de Marcos e Lucas também registraram essa cena. Mateus aparecendo com o nome de Levi, que é o seu nome judaico, filho de Alfeu, muito provavelmente da tribo de Levi. Sendo assim, seguindo a tradição Israel, poderia estar servindo no templo, na sinagoga, mas tornou-se um publicano, um cobrador de impostos que colaborava com o Império Romano em Cafarnaum. Cafarnaum é uma cidade à beira do mar, aduaneira, entre a Europa e a África. Mateus não podia nem frequentar a sinagoga, porque ele era detestado pelo povo, assim como todos os publicanos. Publicanos eram considerados traidores da pátria, geralmente corruptos, enriqueciam à custa dos irmãos, entre aspas, judeus. Lembram da história do Zaqueu? Que Jesus mandou descer da árvore, foi comer na casa dele? Era um publicano. Nós não sabemos se a índole de Mateus era desviar dinheiro. O fato registrado na Bíblia foi que Jesus o viu. Jesus, logo após curar um paralítico, enxergou a presença física dele, de Mateus. Mas não só isso. Viu sua alma, viu seus desejos, suas carências, suas necessidades espirituais, a sua potencialidade para servir no reino de Deus e não mais na coletoria de impostos. E na condição em que se encontrava, Jesus o trouxe para o seu círculo de convivência, para o seu círculo de relacionamento. O fato de um publicano ser chamado por um mestre para ser seu seguidor afrontou claramente a liderança religiosa da época. E outro ingrediente explosivo nesse contexto foi que Mateus convidou seus antigos colegas de trabalho, amigos judeus e possivelmente até alguns romanos, os donos do mundo conhecido naquela época, outras pessoas, para comer com Jesus em sua casa. E assim conhecê-lo e desfrutarem da presença dele e junto com Jesus outros discípulos. Os evangelhos mencionam 8 ocasiões em que Jesus aceitou um convite para a refeição. 3 foram entre familiares e amigos. O casamento de Caná na Galileia, primeiro milagre de Jesus que transformou água em vinho, a hospitalidade de Marta e Maria e a refeição que foi interrompida em Emaús, após a ressurreição. As outras 5 feriram as regras do decoro social. Com Simão, o leproso, com outro Simão, quando uma pecadora ungiu seus pés com perfume, 2 lares de publicanos e fariseus, e essa na casa de Mateus. Então, hoje nós vamos focar nesse encontro com Mateus e convidados, para entendermos que Jesus espera dos seus seguidores atitudes de amor e acolhimento, como ele ensinou na prática.
e não acepção de pessoas, não o julgamento sem causa, não a condenação, não a exclusão, não a criação de barreiras pelas tradições dos seres humanos e nunca com origem no coração de Deus. O legalismo na igreja tem criado muitas regras, como a dos fariseus, que fazem com que pessoas se sintam mal em participar dela, ou até mesmo se afastem, deixem de congregar. Apesar de toda a sua santidade, de toda a pureza, Jesus não impediu os considerados errados de se achegarem a ele. Lucas, em seu evangelho, descreveu aquele jantar como um grande banquete. Como foi o comportamento do Filho de Deus? Versículo 10. E sucedeu que, estando ele, Mateus, em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Jesus identificou-se com os convidados. Mateus, o que tinha sido chamado, abriu não só o coração para Jesus, mas também sua casa, para momentos de amizade, para momentos de intimidade. O anfitrião quis honrar o mestre, que poderia ter recusado. Olha, eu tenho muito trabalho, curas para fazer, outros para chamar, eu preciso orar no monte. Mas aceitou de bom grado a hospitalidade de Mateus, com a disposição de fazer o bem àqueles que mais precisavam de consolo. Ele aproveitou aquela oportunidade para quebrar qualquer tipo de barreira, sentar naquela mesa com pessoas rotuladas como de má reputação e trazer ensinamentos a todos. No seu ministério, Jesus mostrou que preferia estar com esses rejeitados aos poderosos e influentes. Publicanos, pecadores, prostitutas, pobres, miseráveis, leprosos, crianças, mulheres eram discriminados naqueles dias. E, infelizmente, até hoje. Mas não por esse que deixou a glória dos céus, para se tornar servo de todos, e que sabia muito bem o que era ser desprezado e rejeitado pelos homens. Essa semana eu encontrei uma mensagem do pastor Abílio sobre esse tema. Jesus, amigo dos pecadores. Esses se sentiam à vontade para estar ao lado dele. E eu imagino, nesse jantar, na casa de Mateus, pessoas falando alto, bebendo um bom vinho, comendo com mãos engorduradas, a mesa mais baixa, como era naquele tempo, as pessoas sentadas no chão, querendo saber mais sobre o novo chefe de Mateus. E por que ele decidiu deixar sua profissão? Mateus testemunhando, perguntas a Jesus, respostas, admiração, conversas profundas e reveladoras, daquelas que tocam o fundo da nossa alma. E Mateus, no texto que lemos, quis dar aos cansados, sobrecarregados, aflitos, rejeitados e alvos do ódio da sociedade, a oportunidade de um encontro inesquecível, que transformaria as suas vidas, como ocorreu com ele. No acampamento de jovens, o Aleji Fale compartilhou a parábola das bodas, que está lá em Mateus 22 e Lucas 14. Quando o reino dos céus foi comparado a um rei que convidou pessoas importantes para o casamento do seu filho, e elas não compareceram, fizeram pouco caso, deram desculpas. O rei mandou então os empregados recolherem nas ruas e becos da cidade
quem encontrassem para encher a sala. Maus e bons também. Pobres, aleijados, cegos, coxos. Versículo 11. Ora, vendo isto, que Jesus estava sentado à mesa com aqueles homens, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus notou a indignação dos religiosos. Os fariseus, que se gabavam de cumprir rigorosamente a lei de Moisés, não foram convidados para se sentarem à mesa, mas entraram na casa para acompanhar a movimentação. Porque no Oriente, um banquete era um evento público. Qualquer pessoa podia participar como espectadora. Obviamente, os fariseus se sentiram desconfortáveis na companhia de Jesus. Afinal, eles queriam manter o controle da religião que se praticava e também do ordenamento político. Esses curiosos, maldosos, dirigiram uma pergunta aos discípulos. Não tiveram coragem de falar diretamente com Jesus. Esse caminho indireto foi uma forma de criticar aqueles que não consideravam Jesus como mestre. E também manifestar o desprezo que sentiam por aquela gente marginalizada. Foram separatistas, arrogantes, agiram como juízes da vida alheia. Nós somos bons. E não nos misturamos. Se Jesus fosse mesmo bom, esse mestre não andaria com essa gente. Era o que pensava. Os fariseus consideravam pecadores aqueles que quebravam tanto a lei moral de Deus, quanto os seus princípios, aqueles que eles tinham criado, centenas de regras e preceitos. Estavam no mesmo nível os que cometiam adultério, os que eram assassinos e os que comiam sem lavar as mãos. Todos pecadores, para eles, os fariseus. Uma tremenda hipocrisia. E os religiosos agem assim. E nós temos que nos cuidar e cuidar do nosso coração para não fazermos igual. Religiosos expõem e desprezam as pessoas. Não admitem os seus próprios pecados, que muitas vezes são maiores do que os dos outros que eles condenam. Julgam, tendo como pretexto uma vida reta e santa, esquecendo que da mesma forma que julgam, serão julgados. Jesus falou isso no Sermão do Monte. Atualmente, nós temos os fiscais do Instagram. Veem postagens, fotos, já tiram conclusões precipitadas. Certa vez, Jesus foi convidado para comer na casa de um fariseu chamado Simão, e esse homem o desprezou. Não lavou seus pés sujos da estrada, empoeirados, nem deu um beijo de boas-vindas, não ungiu sua cabeça com óleo, reconhecendo o seu ministério, mas uma mulher pecadora entrou na sala do banquete, lavou os pés do mestre com suas lágrimas, não cessou de beijá-los e ainda os perfumou, um perfume caro, o melhor que ela tinha. Foi perdoada dos seus pecados, recebeu a salvação, recebeu também
a paz de Cristo. Está lá em Lucas 7. Assim como Jesus percebeu tudo de Simão e de outros fariseus, ele também nota tudo de nós. Nem as nossas intenções e pensamentos escapam do Deus vivo e presente. Versículos 12 e 13. Mas Jesus, ouvindo o que os fariseus disseram aos discípulos, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Jesus ensinou sobre ser misericordioso como Ele. Diante daquele abuso emocional e espiritual dos fariseus, Jesus interferiu, valorizando aquelas pessoas, dando um basta àquele preconceito descarado. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. É evidente que se alguém percebe algo errado no funcionamento do seu corpo ou mente, procura um médico, ou pelo menos deveria. Um profissional treinado, capacitado para identificar o problema, para fazer os encaminhamentos. Ontem eu fiz uma ressonância magnética aqui na coluna, 15 minutos dentro daquela máquina. Não tinha mais o que pensar, não via a hora de acabar, mas sobrevivi. O mesmo acontece espiritualmente. E nesse caso nós temos o privilégio de recorrer ao médico dos médicos, Jesus, que também pode trazer alívio para qualquer outra enfermidade, em qualquer área. E Cristo usou uma metáfora a partir do antigo entendimento que ligava a doença ao pecado. Se estava doente, é porque tinha pecado. Para mostrar que os mestres da lei e os fariseus tinham deixado de reconhecer sua verdadeira condição. Eles estavam num estado avançado da sua enfermidade. Ao não se verem mais pecadores e nem necessitados da graça de Deus, distantes do mais puro e sincero amor ao Senhor e aos seus semelhantes. Algo que também temos que cuidar, para não ficarmos endurecidos assim, com o passar do tempo na nossa caminhada cristã. Não percebiam que precisavam de Jesus. Na verdade, aqueles homens estavam tão necessitados de salvação quanto os publicanos que eles desprezavam. E a Bíblia é clara em afirmar que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos capítulo 3. É a graça de Deus que tem o poder de nos salvar, independentemente de quem somos ou de como estamos. Cristo encarnou a vontade divina de ajudar as pessoas totalmente condenáveis. Então há esperança para todos que quiserem. Misericórdia quero, e não holocaustos. Essa declaração foi um desafio à ordem vigente. Enquanto os que pensavam saber tudo, enfatizavam a pureza, o sacrifício, Jesus reorientou a discussão para a misericórdia. Em algumas versões é usada a palavra graça para os relacionamentos que curam, a começar com Deus.
Jesus preferiu e prefere ter misericórdia a condenar. Prefere não dar o castigo merecido pelo pecado, que é a morte, para trazer vida. Misericórdia que se renova a cada manhã, como cantamos aqui, e não podemos nos esquecer nunca disso. Ele decidiu perdoar completamente e perdoa sempre que reconhecemos nossos erros. E isso não significa compactuar com o pecado. Os fariseus precisavam aprender o significado de uma passagem das Escrituras que está em Oséias 6,6, que é um protesto do profeta contra o formalismo, contra a falta de amor e a falta de sinceridade que ele encontrou na sua época. Pois misericórdia quero, e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus, mais do que holocaustos. E o conhecer a Deus, não só de ouvir falar, mas o conhecer a Deus de ter experiências com Deus, de ser um discípulo que erra, que aprende e que segue caminhando em direção ao alvo principal, que é ser como seu mestre, o próprio Jesus. No Velho Testamento, o holocausto ou sacrifício era feito através da morte de um animal que era queimado no altar. Era uma oferta a Deus para consagração, para propiciação, que é o pagamento pelo pecado, para expiação de culpa de uma pessoa, de um povo. Processo que se repetia continuamente. No Novo Testamento, Cristo, o Cordeiro de Deus, foi suficiente para morrer de uma vez por todas. Isso é graça. Receber pela fé aquilo que nós não merecemos. Aquele que se meteu no nosso mundo, aquele que se fez homem, disse no Sermão do Monte também: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E também falou aos discípulos que eles, se não perdoassem aos homens as suas ofensas, tampouco o Pai Celestial perdoaria as deles. E o contrário, se perdoassem, seriam perdoados pelo Pai. É isso que oramos no Pai Nosso, muitas vezes de modo mecânico, e não prestamos atenção. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos dos nossos devedores. Perdoamos dos nossos devedores? Ter misericórdia das pessoas é uma obra mais agradável a Deus do que oferecer sacrifícios dispendiosos ou rituais que aparecem para as pessoas e são tão bonitos de se ver. Colocar o coração na dor, na miséria do outro, que é o que significa a palavra misericórdia. Amar os pecadores cumpre melhor a lei do que ficar afastado deles. Participar assiduamente das reuniões, dar o dízimo, frequentar grupos, estar nas atividades promovidas no corpo de Cristo, são coisas boas, são coisas importantes na nossa vida. Mas as pessoas e as necessidades estão na frente de tudo isso. O valor da gente e de gente, de carne e osso, é incalculável para Jesus. E é preciso falar de carne e osso, porque hoje tem a inteligência artificial. E somos muitas vezes enganados pelas imagens que nós vemos, que não são reais. Gente de carne e osso, cutuca aí quem está do seu lado para ver se ele é de carne e osso. Tem mais carne às vezes tem mais osso.
E às vezes é equilibrado. Não interessa. É gente, ser humano. Cada um de nós tem esse valor do sangue derramado por Jesus na cruz. Quando foi a última vez que você visitou uma pessoa doente e orou por ela? Ou simplesmente fez uma ligação? Ou respondeu uma mensagem? Estamos juntos, orando aqui. Tem dado atenção aos mais velhos? Cuidado dos idosos da sua casa e da sua família? Quando alguém te conta algo em particular e em confiança, você sabe guardar aquilo sem fazer fofoca e espalhar? Isso é ter misericórdia. Ofereceu hospedagem a alguém recentemente em sua casa? Esse eu ofereci recentemente. Para o namorado da Débora, agora eu posso falar oficialmente. O Anderson, o alemão. Aliás, ele falou que ia ficar uma semana. De repente ele falou assim, vou ficar mais uma semana. Posso? Pode. Sacrifício sem atos de misericórdia não tem valor nenhum, disse Jesus, repostando Oséias. O maior e mais agradável sacrifício, holocausto para Deus é nosso amor, sincero, sem restrições, em plena fé, que reflete uma espiritualidade saudável. Vou contar para vocês uma história aqui. Ano passado, uma história verdadeira. Eu acompanhei um senhor em sessões de quimioterapia. Ele veio de São Paulo para morar em Bauru com a esposa, amiga da minha esposa, sem filhos, declaradamente ateu, sociólogo, pensador, artista, longas horas de conversa com esse homem agradável, bonachão, barba branca comprida. Após a sua morte, chegou em minha casa uma coleção de Bíblias, algumas de estudo, até raras. Ele tinha separado da sua imensa biblioteca e pedido para a esposa me entregar quando eu partisse. E junto um bilhete da mulher. Estava escrito assim: eu achei umas anotações falando sobre Deus na vida dele. Ele escreveu, inclusive no meio de umas Bíblias tinha um estudo que ele fez sobre Isaías 61. A mulher ainda escrevendo. Com certeza, ele foi mais feliz pela convivência com vocês, eu e Cássia. E o contato fez os dias finais dele melhores. Eu não sei se esse homem foi salvo. Eu não sei se minhas conversas foram boas para ele. Se ele gostou. Pela mulher, parece que sim. Mas foi uma obra de amor. Que uma semente foi plantada ali. A partir daí, passou a ser entre ele e Deus. Eu não fui lá para converter ele.
Eu não fui lá para que as minhas ideias prevalecessem sobre o que ele pensa e no que ele se tornou. Eu fui lá para estar com ele. E foi tão bom para mim. Foram momentos tão agradáveis, tão marcantes. Cada vez que eu pego uma Bíblia para estudar, eu lembro dele, lembro da sua esposa. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. E estamos caminhando para o final. Os justos citados aqui são os que se consideravam corretíssimos, uma perfeição, que conseguiriam, na visão deles, a aprovação de Deus pelos seus esforços. Esse Jesus não veio chamar. Quem se julga assim tão bom, fecha a porta do céu com as suas próprias mãos. Evidente que a salvação não é para os que se consideram dignos, mas para os que se enxergam numa situação de desespero. O próprio Jesus, referindo-se a Isaías 61, lá em Lucas 4, disse que veio para os pobres, veio para os cativos, para os cegos, para os oprimidos. Quando ele chega às nossas vidas, ele traz à tona o pecado escondido e também perdoa todo o pecado que nós reconhecemos. Aleluia. No caso da mulher pega em adultério, lá em João 8, acusada pelos fariseus e que seria apedrejada por causa da lei, ela foi embora perdoada pelo próprio Jesus. E esses fariseus saíram tremendamente envergonhados. Aquele que entre vós está sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar a pedra. Só os que se humilham podem ser justificados, declarados justos, por se arrependerem da distância proposital de Deus, por causa do orgulho pessoal, e por crerem em Jesus como Messias e na sua obra completa da redenção. Conclusão. Que aprendizado naquela noite para o discípulo recém-chamado Mateus? Um banquete, onde o convidado principal, Jesus, transitou tranquilo, cheio de amor, entre pessoas consideradas desqualificadas, que foram acolhidas. O mestre percebeu as intenções erradas dos religiosos. Aliás, os fariseus foram condenados não apenas por Cristo, mas reprovados com o passar dos anos pelos judeus. Entre eles, depois do ano 70 depois de Cristo, o nome fariseu caiu em descrédito e foi descartado como título, passando a ser sinônimo de ganância, hipocrisia, falso moralismo, fingimento. Mas o ensinamento de Cristo ainda perdura. Ele mostrou que o serviço em que Mateus deveria se empenhar, viu, Mateus? Era aquele já anunciado pelo profeta Oséias: misericórdia, sim; sacrifícios, não. Como igreja que representa Cristo e o tem como dono e cabeça, não podemos rejeitar as pessoas, seja qual a situação em que estejam. Deus não considera ninguém indesejável. A igreja é a comunidade dos excluídos.
é abrigo dos desamparados. E a igreja precisa transbordar em empatia, encaminhando em amor os arrependidos para uma nova vida. Misericórdia quero, e não holocaustos, e não sacrifícios, disse Jesus. Vamos obedecer? Amém? Fica de pé. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.